vamos embora. Gente, quem veio de manhã no culto aqui e voltou para acompanhar o segundo episódio? Uau, vocês são família mesmo, hein? Parabéns, legal. De manhã nós falamos, pela primeira vez estou fazendo isso. Eu geralmente prego a mesma mensagem no domingo, quando eu vou nas igrejas no domingo. Mas hoje o pastor Marcos me permitiu, então eu estou fazendo cada culto uma parte do quebra-cabeça que a gente vai terminar no culto das 19 horas. O primeiro episódio, que foi o episódio dessa manhã, eu falei sobre devoção. O pastor está falando sobre o quê? Eu estou falando sobre os 3 segredos que o Espírito Santo me ensinou para viver o sobrenatural em meio ao caos. E como eu falei de manhã, todos nós aqui vamos passar por dificuldades, sim ou não? Quem tem boleto para pagar aqui? Deixa eu ver. Você que não levantou a mão, eu posso compartilhar os meus com você, inclusive, em euro. Mas todo mundo tem boleto para pagar. Todo mundo vai ter dificuldade um dia para passar. O dia mau vem para gente boa e para gente má. Todo mundo aqui vai passar um perrengue, é ou não é? Quem passou um perrengue essa semana aí? Quem está vendo a misericórdia de Deus na sua vida todos os dias? Sabe por quê? Porque Jesus nos prometeu. O que ele disse? No mundo tereis o quê? Vou repetir a piada, tá, pessoal da manhã? Não, Jesus disse que no mundo vamos ter o quê? Boleto para pagar. Mas ele também disse o quê? Tem de bom? Por quê? Porque eu já paguei todos. Então Jesus já pagou nossos boletos. A gente só precisa confiar. Ah, pastor, então posso ficar na rede esperando que o anjo pague meu boleto? Vai nessa, fique lá, você vai ver o que vai acontecer. Nós temos que trabalhar, sermos os melhores, sermos cooperadores com Deus. Mas uma coisa a gente não pode esquecer: Jesus continua no barco da nossa vida. Existe esperança para cada um de nós, existe resposta de Deus, existe vitória de Deus. Ele não nos deixará sozinhos, Ele não nos deixará desamparados. Amém, gente? Porque eu vivi o maior caos da minha vida lá na pandemia, quando eu vi meus amigos morrerem, pastores morrerem, a igreja fechar, meu ministério sucumbir. Eu quis desistir, enfrentei depressão, pânico, ansiedade, tudo que tinha direito, eu quis desistir, mas o Senhor Jesus não desiste de nós. Ei, Ele não desiste de você, Ele não desiste de você, Ele vai até o fim com você. Amém, gente? E Deus não desistiu de mim. E naquele período mais desafiador, o Senhor ministrou no meu coração esses 3 segredos. E esses 3 segredos, que são segredos da palavra dEle, explodiram dentro de mim. Foi um rema, uma revelação. E aquilo me ativou para viver o sobrenatural em meio ao caos. Então, o primeiro segredo que eu falei hoje de manhã foi sobre devoção. E o segundo segredo, para que nós possamos viver o sobrenatural em meio ao caos, é a obediência. E eu não estou contando nada novo, mas o que eu estou te contando vai ser revelação, vai ser rema na sua vida hoje, em nome de Jesus, e vai florescer no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão no coração. Senhor Jesus, eu oro para que nós possamos estar sensíveis à Tua palavra. Eu oro para que essa palavra possa germinar nos nossos corações e possa dar frutos, e frutos que permanecem. Senhor, nós repreendemos toda distração e nós te pedimos mais uma vez que cale-se o homem, que fale o Senhor, para a glória de Deus. Amém. Irmãos, obediência não é apenas um caminho para as bênçãos, mas é a maior expressão de amor a Deus. Obediência é a maior expressão de amor a Deus. E eu escrevi um livro sobre isso, chama Entre o Céu e a Terra. Está disponível na internet, eu não consegui trazer porque acabaram os meus exemplares. E eu aprofundo muito mais sobre isso nesse livro. Veja bem, quando eu era criança, eu ouvia uma canção daquele ministério Crianças Diante do Trono, uma coisa assim, que a Ana Paula Valadão cantava aquela música assim: obedecer é mais que importante. Quem é desse tempo? Misericórdia, tinha um velho. Ela cantava: obedecer é mais que importante, é prova de amor, com alegria vou obedecer.
ao Senhor. Aquela música entrou no meu coração, e eu aprendi lá que obedecer é mais do que importante, mas uma prova de amor. E quando eu comecei a meditar sobre isso, o Espírito Santo trouxe essa revelação mais profunda no meu coração. Às vezes a gente obedece sem entender porquê, no automático, ou por obrigação, mas obedecer a Deus é a nossa prova de amor, é a nossa expressão de devoção a Ele. Quando nós obedecemos a Ele, nós estamos mostrando para Ele que nós o amamos de todo o coração. Então diga comigo: obediência é prova de amor. Então, quando nós olhamos na ótica do nosso relacionamento com Deus, nós vamos descobrir que obedecê-lo não é apenas o cumprimento de mais um princípio, é um princípio, é importante obedecer, é um princípio, mas, de novo, obediência é uma prova de amor. Veja o que Jesus vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 21, João 14, 21, afirma: aqueles que aceitam os meus mandamentos. Quem está falando isso? Jesus. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam, e porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei, e me revelarei a cada um deles. Jesus está falando, aqueles que aceitam, aqueles que recebem os meus mandamentos, mas não basta só receber, não basta somente aceitar, não basta somente conhecer, não basta somente você conhecer, você tem que ter uma ação sobre aquilo. Você recebe, abraça e você age, e essa ação é justamente obedecer. Eu sei o que precisa ser feito e eu faço. É essa ação que mostra o nosso verdadeiro amor ao Senhor. Então ele está falando, aqueles que aceitam os meus mandamentos e obedecem, esses são os que me amam, e porque me amam, serão amados pelo meu Pai. E como a gente faz para aceitar? Só aceita alguém que conhece. Como é que a gente conhece o que é para ser feito? É através da palavra de Deus, é através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a bússola das nossas vidas, ela é a palavra viva que transforma o nosso interior, ela é a palavra viva que muda a nossa história. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Eu como da palavra de Deus, eu conheço a palavra de Deus, eu busco a palavra de Deus para não pecar contra Deus. O salmista fala isso. Por quê? Porque quando eu conheço a palavra de Deus, eu sei o que eu preciso fazer, e porque quando eu sei o que eu preciso fazer, eu amo a Deus e eu faço, eu não peco contra Deus, e eu glorifico o nome de Jesus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus. Como nós vamos saber o que agrada o coração de Deus? É lendo a palavra de Deus. Pastor, eu não gosto de ler. Pastor, eu não sei ler. Irmão, não tem desculpa. A palavra de Deus está até no Spotify. Você pode colocar para lá Gênesis 1. Alguém vai ler a Bíblia para você. Não é mais desculpa nenhuma. Só não lê, só não ouve quem não quer. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Quantos leem a palavra de Deus aqui? Nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos conhecer o coração de Deus através da sua palavra. Agora, eu aprendi com a minha avó Ana, lá em Santarém. Minha avó, uma mulher de Deus. Eu lembro que eu chegava na casa de minha avó, ela estava sentada na cadeira do pátio, e ela é cega de um olho, e quando eu chegava lá, ela estava com a Bíblia dela, com aquele óculos de grau máximo, e de vez em quando ela ainda puxava assim o olho para cima, para enxergar um pouco melhor. Mas todos os dias, a minha avó dedicava horas
lendo a palavra de Deus, avançada de idade, sem conseguir enxergar, mas ela continuava se alimentando da palavra de Deus. Aquele exemplo marcou a minha vida. Se a minha avó, com todas as dificuldades, continuava se alimentando, quanto mais eu. Quem está me entendendo aqui? Porque minha avó entendeu o princípio, que quanto mais ela se alimentasse da palavra de Deus, mais de Deus ela teria, mais de Deus ela conheceria. A gente não para de ler a palavra de Deus, nós vamos continuar lendo a palavra de Deus. E vou te contar um negócio: você pode ter lido o Salmo 23 1 milhão de vezes, na vez 1.000.001, Deus vai falar algo novo com você. Billy Graham falava que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que você vai ler amanhã. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia fechada é um livro, mas ela aberta é Deus falando com a gente. Eu vou te dar uma dica: quando você pegar a palavra de Deus, faça uma oração perigosa. Fala: Espírito Santo, me revela o coração de Deus aqui. Espírito Santo, me traz uma revelação. Fala comigo no que eu vou ler aqui. Mas não vai dar aquela de crente de gaiato que você fala assim: bora ver o que Deus vai falar. Aí você abre a Bíblia, fecha o olho e bota o dedo em cima assim. Não, faz um negócio sério mesmo. Tem tantos planos de leitura da Bíblia. Mas por favor, vamos ler a palavra de Deus, porque assim nós seremos capacitados para obedecê-lo. O apóstolo João vai ressaltar exatamente as palavras de Jesus sobre a importância da obediência. E no Salmo 119, 2, a Bíblia vai reforçar que a verdadeira felicidade está exatamente em obedecer. O salmista vai dizer: como são felizes os que obedecem aos seus estatutos, como são felizes os que obedecem a sua palavra, como são felizes aqueles que obedecem aquilo que está escrito. Irmãos, muitos procuram o segredo da felicidade, e o segredo da felicidade está em amar e obedecer o Senhor. É fácil obedecer o Senhor? Sim ou não? Por que não é fácil obedecer ao Senhor? Porque obedecer ao Senhor significa renunciar, significa morrer todos os dias, significa sacrificar, significa estar tomando a nossa cruz. Mas vale a pena obedecer ao Senhor? Sim ou não? Quantos querem ser filhos mais obedientes aqui? Eu quero, eu preciso. E quanto mais obedientes nós formos, mais felizes nós seremos. Eu quero te contar uma história da palavra de Deus que reforça muito sobre isso. Essa história está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15. O que acontece aqui é o seguinte: Deus dá uma direção para Saul. Através do profeta Samuel, Saul recebe a direção de exterminar os amalequitas. Quem conhece essa história? Saul vai lá, mas a palavra de Deus era para exterminar tudo. Diga comigo: tudo. E tudo significa o quê? Sabe o que significa tudo no grego? No aramaico? No hebraico? Tudo. É isso mesmo. Saul vai lá, ele obedece o que Deus tinha mandado. Saul vai lá, destrói, acaba, mas não com tudo. E aí quando Samuel chega no acampamento, ele ouve um negócio lá, ele fala: o que é isso? Ele chega para Saul e fala assim: ei Saul, que barulho de vaca é esse aí? Que negócio, que despojos são esses? Aí Saul fala assim: veja bem, é porque nós separamos o melhor para ofertar a Deus. O povo quis esse negócio aí, entendeu? O povo. Saul não traz a responsabilidade. Saul transfere a responsabilidade. Saul não assume o seu erro. Mas a palavra de Deus era para exterminar? Para exterminar? Tudo. Saul não obedece. Sabe por quê, irmãos?
Porque 99% de obediência é desobediência. Ah, mas eu fiz quase tudo. Parabéns, você não fez. Eu obedeci 99,99%. Parabéns, é desobediência. Porque aquilo que Deus nos falou é para a gente fazer completamente. E na minha infância eu aprendi com a pastora Rebeca, a nossa líder da Paz Internacional, que a obediência, ela deve ser 3 coisas: completamente, imediatamente e com boa atitude. A família Uber ensina, está na cartilha de criação de filhos isso aqui. A obediência, fala comigo, completamente, imediatamente, com boa atitude. Como deve ser a obediência? Vamos falar de novo? Completamente, imediatamente, com boa atitude. Tá, agora foi um ensaio, agora a gente vai falar com muita força, que daqui a pouco você vai tomar um belo açaí. Vamos lá de novo, fala comigo assim, ó, completamente, imediatamente, com boa atitude. Quando Saul recebe a palavra de Deus, ele vai imediatamente, ele tem uma boa atitude, mas ele faz completamente? Não. E se a obediência não é completa, ela não é obediência, ela é desobediência, e desobediência desagrada o coração de Deus. Saul foi desobediente, Saul não fez aquilo que Deus havia mandado ele fazer, e por isso Saul atraiu a maldição de Deus sobre ele, Saul atraiu a distância de Deus, Saul perdeu a bênção de Deus, o favor de Deus, a unção de Deus. Quando nós desobedecemos, quando nós fechamos o nosso coração, quando nós não assumimos os nossos erros, nós não vamos prosperar. Ao contrário, nós seremos penalizados, porque o salário do pecado é a morte. Quem está me entendendo aqui nessa tarde? É que nem, irmão, quando o pai e a mãe pedem para o menino fazer um negócio, pensa na amolação. Imagina o desafio, pós-almoço, 3 horas da tarde, a mãe fala: menino vai comprar 4 pães ali na esquina, na padaria do seu Arnaldo. Agora eu vou comprar pão. Já viu aquele menino birrento? Daqui a pouco eu vou. Já foi comprar o pão? Daqui a pouco eu vou. Quando não, é o me faz: pera, mãe. Mas isso aqui não acontece aqui não, graças a Deus. Mas muitas vezes nós somos assim com Deus. Deus nos pede certas coisas que parecem loucuras, e a gente fica com birra, porque a gente não quer obedecer. A verdade é essa, a gente não quer obedecer. Eu lembro que eu vivi um processo de obediência, vários processos, e eu estou continuando a viver muitos processos para obedecer a Deus. Eu não sou perfeito, irmãos, pastor não é perfeito, pastor precisa da misericórdia de Deus. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo para obedecer, eu preciso da ajuda do Espírito Santo para ser fiel, mas eu quero obedecer a Deus, porque eu quero mostrar para Deus que eu amo de todo o coração. Mas na minha vida, um dos momentos mais desafiadores para obedecer, foi exatamente quando o Senhor me chamou para o ministério da juventude, para pastorear a juventude. Foi num tempo que eu estava um caco, eu não estava bem espiritualmente, eu estava frio, mas o Senhor me chamou, e eu lembro que eu relutei tanto, e o Senhor falou fortemente ao meu coração: Samuel, eu não estou procurando pessoas perfeitas, eu estou procurando uma geração disponível. E a pergunta que Deus me fez foi: você está disponível para viver tudo aquilo que eu tenho para fazer na sua vida agora? Eu vou repetir, porque talvez essa é a palavra de Deus para o teu coração hoje. Deus não está procurando perfeição em você, Deus está procurando em você disponibilidade. E quando Deus me pergunta isso, Ele não me oferece, não me pergunta se eu estou disponível para pregar, não. Ele pergunta se eu estou disponível para ser moldado por Ele. E quando eu disse: eis-me aqui, Senhor, eu não fui para o púlpito pregar, não. Eu fui para o meu processo. Eu fui para ser discipulado profundamente,
para um dia ser aprovado, para fazer a vontade de Deus e poder estar falando hoje com vocês. Mas lá atrás, quando eu disse eis-me aqui, que eu me empolguei, o Senhor chega para mim e Ele fala: agora eu quero te pedir algo. E o Senhor me pediu o meu relacionamento, o meu namoro. Naquela época eu estava namorando com uma moça, mais de 2 anos. O primeiro ano foi uma benção, o segundo ano foi terrível. Mas eu queria tanto casar, eu queria tanto viver o sonho do casamento, que eu estava disposto a fazer tudo para ficar com aquela menina, para casar com ela. E foi exatamente isso que Deus me pediu. Porque Ele queria me massacrar, Ele queria me ver chorar, sofrer. Por isso que Deus me pediu? Não. Foi por isso que Deus pediu Isaac a Abraão, para ver Abraão jogado, arrasado, para acabar com o coração de Abraão, que tinha acabado de conseguir ter um menino, filho da promessa. Foi por isso que Deus pediu Isaac? Não. Quando Deus nos pede coisas que nos custam, não é para nos matar, mas é para provar o nosso coração. E quando nós somos capazes de entregar, nós somos aprovados por Ele. E quando somos aprovados por Ele, nós somos elevados por Ele também. Tem muita gente que quer a promoção, mas não quer entregar nada. Tem alguém aí? Tem muita gente que quer viver o extraordinário, mas não está disposto a abrir mão do seu Isaac. E naquele tempo, naquele momento, aquele namoro era o meu Isaac. Era a coisa que eu mais queria, que eu mais estava apegado. E foi exatamente esse o pedido de Deus. Eu falei: Deus, isso não. Não, Senhor, por favor. E eu insisti com Deus. Mas Deus só me pediu uma vez. O Espírito Santo ministrando no meu coração. Até um dia que eu estava lá em São Paulo, na casa do pastor Isaías Uber, e ali o Senhor, sabe aquela palavra, ela penetrou profundamente no meu coração. E eu olhei para o meu relacionamento, para o meu sonho do casamento, para a idealização com aquela menina. E eu olhei do outro lado, viver o chamado de Deus, obedecer a Deus, renunciar tudo por Deus. Irmãos, foi tão difícil. Mas eu falei: amém, Senhor. Eu vou te entregar o meu relacionamento. No outro dia eu voltei para Fortaleza. Eu liguei para minha namorada, nós nos encontramos, e naquele dia eu terminei aquele relacionamento. Foi difícil para dedéu, irmão. Eu chorei um mês inteiro, misericórdia. Foi difícil demais para mim. Eu fiquei triste, um mês triste. E o Senhor respeitou o meu luto. E Ele curou o meu coração. E sabe o que aconteceu? Depois daquilo, uma chave virou dentro de mim. O Senhor me despertou, o Senhor me elevou, o Senhor me colocou em lugares que eu jamais poderia imaginar. E o Senhor me deu a minha Ana, a minha família. O Senhor fez muito mais do que eu podia imaginar. Mas e se eu tivesse ficado agarrado naquele relacionamento? Não largo por nada. Eu não te dou, Senhor, é meu, é meu, é meu. E Deus vai falar o quê? Tá bom, se é teu, fica para ti. Deus não vai chutar a porta da sua vida. Eis que estou à porta aí. Quem arromba a porta é o diabo, irmão. Deus nos dá oportunidade, janelas de oportunidade. Você decide se quer entrar ou não, se quer agarrar a oportunidade ou não. Talvez você hoje está que nem eu, agarrado no negócio aí. E Deus está falando contigo agora em solta, me entrega. Mas Deus, se eu entregar essa namorada eu vou morrer. Tem gente que parece isso. Deus o livre.
que é uma dependência emocional absurda. Ei, é por isso que Deus quer que você entregue, para te ensinar que a tua dependência tem que estar nele, nas promessas dele, naquilo que ele pode fazer. E quando Deus pede um emprego, eu já vi, irmão, rapaz. Eu lembro uma história de um grande empresário, se eu não me engano, até de Minas Gerais. Ele ganhou muito dinheiro, estava prosperando muito, e ele era crente, prosperando, e Deus falando com ele: me entrega o teu trabalho, confia em mim, o sustento da tua casa, deixa eu te usar no meu ministério. Mas não, ele estava agarrado no trabalho dele. Ele estava agarrado aqui. Você está vendo a minha posição? Eu vou ficar com dor nas costas aqui, se ficar assim. Eu vou sofrer, eu vou ficar todo encarangado, como diz ali. Mas é assim mesmo, a gente não larga por nada. Mas eu estou ganhando dinheiro, eu estou prosperando, eu estou enriquecendo, aqui ó. E Deus está falando: me entrega, confia, me deixa te mostrar o que é melhor. Não, é meu. E assim ele ficou, por anos e anos. E ele conta, ele chegou aos 70 anos, rico, e 100% frustrado. Por quê? Porque não tem riqueza no mundo que supra o nosso coração. Só tem uma coisa que supra o nosso coração: o Senhor. O Senhor é exatamente o tamanho do vazio de cada um de nós. Dinheiro nenhum no mundo compra a satisfação do nosso coração. Sim ou não? Entrega para Jesus hoje. O que está te segurando? O que você está segurando hoje? Entrega para Jesus. Confia em Jesus. E sabe qual é o resumo dessa história desse irmão? Com 70 anos de idade, ele largou tudo e foi servir a Jesus na comunidade. E ele conta o testemunho que ele nunca foi tão feliz na vida dele, rodando no meio das comunidades, pregando o evangelho com 70 anos de idade. E sabe qual é a coisa linda dessa história? É que ele conseguiu viver isso mesmo no fim da sua vida. Melhor no fim da vida do que ter morrido e não ter feito a vontade de Deus. Mas eu lembro também do apóstolo Melvin Huber, o pai do pastor Abe, quando ele estava lá nos Estados Unidos, no seu trator, num fim de tarde. O sonho americano estava à porta. Ele ia enriquecer, prosperar, ganhar dinheiro, viver o sonho americano. Mas lá naquele trator, naquele fim de tarde, ele ouve uma voz que ecoa no coração dele, e era o Senhor falando: Melvin, e essas pessoas que estão além do mar e que não me conhecem, quem vai falar de mim para elas? Como elas vão conhecer a verdade? E naquele dia o Senhor chamou o apóstolo Melvin. E o apóstolo Melvin deixa os Estados Unidos, deixa o sonho americano, deixa a riqueza, vende tudo, e sai lá dos Estados Unidos para dedicar a vida dele aqui no Brasil. Foi perseguido, foi apedrejado, sofreu muitas perseguições. Mas sabe qual foi o resultado da obediência de Melvin e Catarina Huber? Filhos, igrejas, almas. E por causa deles, por causa do sim deles a Jesus, lá em Santarém, no Pará, nasceu uma igreja chamada Igreja da Paz. E foi nessa igreja que o Samuel encontrou Jesus. E hoje pode estar falando com vocês, porque um dia um homem ouviu a voz de Deus e decidiu obedecer. A pastora estava falando do americano que veio para Garanhuns. Ele ouviu a voz de Deus. Ele era médico,
Meu Deus do céu, ia fazer o que aqui, Jesus amado? Mas ele largou tudo, faltou morrer na mão dos perseguidores, mas era melhor morrer na mão dos perseguidores do que nunca se levantar para obedecer o chamado de Deus. Quem está me entendendo aqui? Tem que ser radical. Abraão se tornou o pai da fé quando ele mostrou para o Senhor que mais importante do que o filho da promessa era o Deus da promessa. Mais importante do que o abençoador, mais do que importante do que a bênção, é o abençoador. O que você ama mais? A bênção ou quem te abençoa? O que você está disposto hoje a renunciar para obedecer à vontade de Deus? Porque Abraão obedeceu e entregou Isaac. Paulo ouviu a voz de Deus e obedeceu e mudou a rota em Atos 16. Os apóstolos obedeceram e cumpriram a grande comissão, e por isso estamos aqui. A tua obediência tem poder sobrenatural para transformar destinos. Escuta isso. A tua obediência tem poder sobrenatural para transformar destinos. Você fala assim: eu? Que isso? Mas aonde já? Eu não. Tem. Você mesmo. Eu não sou, pelo amor de Deus, para com esse negócio de pensar porque você não é pastor. Você é filho de Deus. A tua obediência ao teu pai tem poder de mudar destinos. O teu sim a Jesus hoje tem o poder de mudar destinos. O que pode acontecer quando você disser sim ao Senhor? Mas a pergunta que eu te faço hoje é: o que Deus está te pedindo hoje? Qual é a vontade de Deus agora para você? Lembre-se, 99% de obediência é desobediência. Obedecer a Deus é sempre o melhor. E eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus vai te ajudar, vai te capacitar para que você seja fiel e obediente até o fim, em nome de Jesus. E a tua obediência, eu declaro isso em nome de Jesus, a tua obediência ao Senhor vai resultar sobretudo em vidas alcançadas para Jesus, em almas alcançadas, em vidas transformadas. Sabe por quê? Porque hoje sou eu que estou te contando a minha história, mas amanhã será você, e o teu testemunho vai tocar muitos corações, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra hoje? Quantos entenderam a mensagem de Deus hoje? Quantos estão dispostos a obedecer ao Senhor? Eu quero orar com você. Não preocupa com ninguém que está perto de você. Foca em Jesus. Feche seus olhos por um instante e pergunte: Espírito Santo, quais são as áreas da minha vida que eu tenho desobedecido? Espírito Santo, como é que eu posso te agradar hoje, Espírito Santo? Pergunte, fala: Espírito Santo, o que o Senhor deseja de mim? De que maneira eu posso provar o meu amor ao Senhor nessa semana? Deixa o Espírito Santo falar com você por um instante. Permaneça de olhos fechados, concentra, ouça a voz do Espírito Santo nessa noite. Ele está falando conosco. O Espírito Santo está aqui. Eu não tenho a capacidade nenhuma de mudar o teu pensamento ou de te convencer algo, e esse nem é o meu objetivo.
Porque quem convence o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo, não é o pastor, não é o pregador, é o Espírito Santo de Deus. E se Ele não falar, se o Espírito Santo não falar, nada vai fazer sentido. Então, permita-se ouvir o sussurro da voz de Deus. Vem, doce Espírito, fala conosco nessa tarde, nos mostra, nos revela, Senhor, quais são as áreas da nossa vida que precisamos consertar. Eu quero fazer uma oração junto com você, e para fazer essa oração eu vou me ajoelhar diante do Senhor, porque eu quero me arrepender diante de Deus. Senhor, eu me arrependo diante de Ti. Me perdoa, Senhor, porque muitas vezes eu tenho Te obedecido 99%, mas não é obediência, é desobediência, Senhor. Senhor, quantas vezes eu não tenho feito aquilo que o Senhor deseja, quantas vezes eu tenho provado na verdade que eu não Te amo, porque eu não tenho Te obedecido. Me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, perdoa, Senhor Jesus, perdoa minha desobediência, perdoa todas as vezes que eu me fiz de surdo para o Teu Espírito. Perdoa naquele dia que eu ouvi a Tua voz, mas eu não Te obedeci, Senhor. Me perdoa, Senhor, quando eu pequei sabendo que eu estava pecando. Me perdoa, Senhor, quando eu não Te busquei no lugar secreto. Me perdoa, Senhor, quando eu não dediquei a minha vida para Te servir, Jesus. Senhor, me perdoa quando eu amei mais as coisas do mundo do que as Tuas coisas. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor, quando eu coloquei a culpa nos outros, como Saul fez. Eu não assumi a minha responsabilidade. Me perdoa, Senhor. Me perdoa por muitas vezes levantar outros ídolos, levantar outros deuses e tirar o Senhor do centro do meu coração. Ah, Santo Espírito, me ajuda. Me ajude a ser um filho obediente. Me ajude, Senhor. Me ensina o temor do Senhor. Eu quero ser obediente 100%. Eu quero ser uma testemunha viva do Senhor nessa terra. Ajuda-me, Senhor. Fortalece-me, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero te dizer, o Espírito Santo não te condena. O Espírito Santo não está apontando o dedo na tua cara e te jogando na cara os teus erros. Não, não, não. O Espírito Santo está te convidando a entregar para Ele hoje, a confessar para Ele hoje, a pedir perdão. E Ele está dizendo: filho, filha, eu tenho um novo começo para você a partir de agora. Uma nova janela de oportunidade se abre, para que possamos viver em obediência, em devoção, em nome de Jesus, a fim de que nós possamos provar o nosso amor ao amar das nossas almas, e que o nosso testemunho glorifique o Senhor e transforme muitas vidas ao nosso redor.
Ajude-nos, Espírito Santo, em nome de Jesus.